Olá, estamos iniciando mais um programa do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, entrevistas, pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária. Hoje teremos a satisfação de entrevistar a professora da Universidade de Brasília, Cat Tenenblatt. Vamos revisitar a sua formação e suas principais atividades na Universidade de Brasília. Vamos conhecer a importância da geometria no nosso cotidiano e as propostas para conquistar a qualidade na aprendizagem da matemática, principalmente no ensino básico. Vamos também conhecer os destaques que a matemática brasileira tem e que apresenta hoje um reconhecimento internacional de sua qualidade. A nossa convidada é graduada em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em matemática pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e doutora em matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. Tem também um pós-doutorado nessa área na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. É professora de matemática na Universidade de Brasília desde 1972 e atualmente pesquisa na Universidade de Brasília na área de geometria. É consultora de um grande número de revistas de matemática brasileiras e do exterior. Publicou 89 artigos científicos, a maioria de circulação internacional. Publicou 7 livros, 8 capítulos de livros. Orientou 24 teses de mestrado e 27 de doutorado e supervisionou 10 pós-doutorados. Teve e tem atividades importantes na Sociedade Brasileira de Matemática. Recebeu inúmeras homenagens e prêmios e destaco a de professora emérita da Universidade de Brasília, membro da Academia Brasileira de Ciência e a Ordem Nacional de Mérito Científico nas categorias de Comendadora e Gran Cruz. Muito obrigado, professora Cat Tenenblatt, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação e suas principais atividades na Universidade de Brasília. Eu realmente me formei na UFRJ, né, no curso de licenciatura em matemática. Eu queria era ser professora do ensino básico. E eu, de fato, lecionei para adolescentes enquanto era aluna de graduação. Lecionei numa escola particular, no Rio de Janeiro, mas assim que eu me formei, a UFRJ me convidou para lecionar, e aí eu nunca mais voltei a dar aula no ensino básico. E então eu comecei a dar aula na UFRJ, mas logo em seguida, assim, 6 meses depois, o meu marido foi estudar em Michigan. Ele era funcionário do IPEA, com uma bolsa da USAID, e então ele foi fazer o mestrado em economia. Eu acompanhei, pedi demissão na UFRJ e acompanhei fazendo o mestrado em matemática na mesma universidade. E, bom, depois de um ano nós terminamos o mestrado e voltamos para o Brasil. Nós tínhamos que voltar e aí, mas eu estava decidida, eu estava decidida que eu queria continuar estudando e fazer o doutorado. E na época, isso no iníciozinho dos anos 70, né? Nós chegamos em 69, e então em 1970 o próprio INPA começou o programa de pós-graduação, oficialmente, né? Então eu fiz o doutorado em geometria diferencial sob a supervisão do Manfredo do Carmo. Agora, isso foi em 72, eu terminei o doutorado em 72, mas naquele mesmo ano, meu marido foi transferido pelo IPEA para Brasília. E daí, assim que eu terminei, no ano seguinte, foi 73, eu cheguei na Universidade de Brasília e assumi como docente do Departamento de Matemática.
Na época ainda mantive um certo, quer dizer, um certo vínculo com a UFRJ, mas eu estava aqui e comecei a trabalhar com ensino, pesquisa, etc. Logo no início eu percebi que os alunos tinham uma grande dificuldade em seguir um curso de geometria diferencial com os livros-textos que existiam na época. Então eu resolvi escrever umas notas de um curso bem básico e comecei a usar essas notas para dar aula, e depois, isso mais tarde, essas notas se tornaram um livro-texto, e publicado inicialmente pela editora da UNB, e mais recentemente uma segunda versão foi publicada pela editora Blucher. E tem sido isso nos anos 70, né, que essas notas foram escritas, e até hoje esse livro é usado como livro-texto em várias universidades do Brasil para um curso bem básico introdutório de geometria. Bom, então durante as minhas atividades aqui na universidade, então no iniciozinho foi essa parte de ensino, mas logo em seguida, em 75, meu marido foi enviado para fazer o doutorado em economia. Ele ainda é funcionário do IPEA e com uma bolsa da USAID, e então eu tive que pedir licença da universidade. Nessa ocasião, eles, primeiro para me dar licença, exigiram que eu me desvinculasse da UFRJ, que era correto, então eu me desvinculei. E, além disso, eu achei uma coisa estranha, que eu tinha que assinar um documento em que eu tinha que ficar o dobro do tempo que permanecesse no exterior, eu tinha que continuar na volta aqui na Universidade de Brasília. Então, eu assinei aquilo, então estava dizendo que a gente não ia mais voltar para o Rio de Janeiro, porque eu achava que a gente estava aqui temporariamente, que a gente iria voltar para lá. Mas então nós fomos para o exterior, e nós fomos para a Universidade de Califórnia, Berkeley. Eu tive o grande privilégio de ter como supervisor S.S. Chern, que foi um dos grandes geômetras do século XX. Inclusive o nome dele aparece até na Enciclopédia Britânica, para ver a importância dele. Isso foi realmente muito importante para as minhas atividades depois, como professora e pesquisadora da Universidade de Brasília. Então, isso foi também durante 3 anos, que é uma coisa assim meio rara, mas como eu estava acompanhando o marido, então eu tive esse privilégio realmente. Então, na volta, nós voltamos em 78, né, para o Brasil, e eu não tinha nem chegado ainda em Brasília, ainda estava no Rio de Janeiro. Eu recebi uma ligação dizendo que ia ser chefe do departamento de matemática. Tudo bem, vamos lá. Então, eu cheguei aqui em Brasília, então, além de ser chefe de departamento, eu fui coordenadora do programa de pós-graduação por muitos anos, né? E, enquanto docente da universidade, eu exerci certas funções como representante da área de matemática na CAPES, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, fui membro do comitê assessor no CNPq, e então essas atividades todas me ocuparam o tempo, junto com o ensino e a pesquisa. E eu devo observar que, como coordenadora, quer dizer, o nosso programa de pós-graduação tinha sido reestruturado em 1970, 71, em torno de 3 áreas básicas da matemática, que é álgebra, análise e geometria. Eu, como coordenadora de pós, eu insisti que era importante incluir dentro do aprendizado dos alunos da pós-graduação conhecimentos de matemática aplicada. E então, de fato, isso foi incluído até hoje. Existe essa exigência durante a qualificação dos alunos de mestrado, além daquelas 3 áreas básicas, tem também alguma opção de matemática aplicada, que ela é muito ampla, então o aluno escolhe alguma delas. Então, isso foi, de fato, aconteceu quer dizer, continua até hoje. E, bom, então eu acabei me aposentando oficialmente já faz algum tempo, né? Entretanto, eu continuo colaborando com o departamento, principalmente na pós-graduação e na pesquisa. E então eu vi ao longo desses anos todos o departamento crescer e alcançar uma excelência internacional, realmente. Que belo trajeto, professora.
e mesmo acompanhando o marido, né, existe a possibilidade do crescimento profissional. Professora Ketty, poderia explicar a importância do estudo da geometria no nosso cotidiano, né? E como poderemos aperfeiçoar a aprendizagem da matemática, principalmente no ensino básico, que foi o seu primeiro objetivo, ser professora do ensino básico? Então, o nosso cotidiano está repleto de geometria, assim, dos conceitos mais básicos, assim, essa mesa, a sala onde nós estamos, os quadros aqui, são todos, todos usam geometria elementar, inclusive, né? E preciso ter em mente que o formato dos objetos, as dimensões, a distância entre as pessoas e os objetos, tudo isso é medido como resultado de conceitos de matemática, né? Então, eu vou dar alguns exemplos assim, mais concretos, que não sejam tão elementares. Então, eu preciso lembrar, então, por exemplo, uma planta de um apartamento, você vai construir ou vai comprar. Para você entender a planta, você tem que ter noções básicas de geometria. O tamanho ou então um projeto de arquitetura, ele é baseado em cima de geometria. Ou computação gráfica, que é usada em todos os cantos hoje em dia. Então, tudo isso usa muita geometria e eu diria assim, inclusive, os jogos, os videogames, que os meninos adoram hoje em dia, isso é tão popular. Então, a construção daquelas figuras, ou o movimento daquelas figuras no computador, ou o surgimento de obstáculos, qualquer coisa dessas, tudo isso envolve cálculos de geometria. Então, usa geometria, claro que através de programas de computador, né? Mas estão usando geometria o tempo todo. Ou a própria televisão. A televisão que nós vemos, você já mede pelo diâmetro, pela diagonal, né? Quando se diz, eu quero tantas polegadas, você está medindo a diagonal da tela da televisão. Além disso, você está vendo objetos tridimensionais numa tela bidimensional. Para você poder fazer isso, você está usando cálculos de geometria. Cálculos de geometria. Então, vamos ver. Outro exemplo. A trajetória de um avião. Se eu estou, por exemplo, a trajetória de um avião, ela está baseada na geometria da Terra. E a Terra, ela é mais ou menos uma esfera. Se eu estou num plano, eu pego 2 pontos, a distância, quer dizer, o trajeto mais curto, mais rápido entre esses 2 pontos, vai ser determinado por um segmento de reta que liga os 2 pontos. Já se eu estou em 2 lugares da Terra, eu não vou traçar a linha reta. Eu não posso sair daqui para o Japão via linha reta, porque não vai dar certo. Então, eu preciso encontrar um caminho em cima da superfície. Isso é a geometria não euclidiana. E esse caminho mais curto, ele vai ser dado pelos círculos máximos da esfera. E, finalmente, eu quero dar mais um exemplo, que é o GPS. O GPS que hoje em dia todo mundo usa no carro, naqueles softwares do carro, ou então mesmo no celular, ele é baseado no estudo da posição de um satélite e de alguém aqui, ou de um objeto aqui, etc. Esse estudo da posição é pura geometria. Então, esses são alguns dos exemplos, mas certamente existem milhares de exemplos onde a geometria é fundamental. Professor Ketty, nós vamos usar um conceito que eu estou colocando aqui, de geometria do tempo, né? E vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos já com essa interessante entrevista com a professora Ketty Tenenblatt. Voltamos com essa interessante conversa com a professora Ketty Tenenblatt. Professora Ketty, poderia completar a pergunta feita no primeiro bloco e como nós podemos melhorar a qualidade do ensino da matemática, principalmente
no ensino básico? Pois é, eu considero que é importante atrair os jovens com talento e vocação para a profissão de professor. Um dos problemas que tem acontecido é que os estudantes que completam a licenciatura em matemática, principalmente nas universidades públicas, eles, em sua maioria, não vão exercer a profissão. Então, esses estudantes não exercem a profissão, eles adquirem um conhecimento que eu acho que arruma a cabeça, no sentido de ter a lógica funcionando bem, aprendem a resolver problemas, porém não exerce a profissão. Então, me pergunto, quem é que está dando aula nas escolas? Quer dizer, qual é a qualificação desses docentes? E o problema é que, se eles não estão bem qualificados, ou se eles transmitem de forma não apropriada os conceitos, isso gera um problema nas crianças e jovens, adolescentes, que é muito difícil depois de ser corrigido. O aprendizado da matemática é vertical e, portanto, se você tem uma falha lá no início, você vai ter essa falha sendo ampliada, inclusive cada vez mais no futuro, e principalmente chegando no ensino médio. Então, isso realmente é um problema, porque nós precisamos dos professores e dos bons professores. E então é preciso valorizar a profissão para ver se atrai os jovens. Além disso, dar condições de segurança e de infraestrutura nas escolas para que eles possam trabalhar de forma tranquila. Eu acho importante também reconhecer os professores que têm tido sucesso nessa tarefa para que os alunos aprendam de forma adequada. Então, eu diria que esse aprendizado dos alunos, quer dizer, esse reconhecimento deveria ser feito através desses exames que são dados periodicamente pelo MEC e tomar a média dos resultados dos exames das turmas. Dessa forma, acredito que você possa detectar os professores que têm tido sucesso nisso. E depois de detectar, premiar de alguma forma. Uma forma seria a de conceder bolsas de desempenho, vamos supor. Assim como tem bolsas de pesquisa para os pesquisadores, poderia ter uma bolsa de desempenho. Isso poderia ser um atrativo para que os outros docentes que ou não têm conhecimento do conteúdo suficiente, ou não têm as técnicas suficientes, seria um incentivo para que eles adquirissem essas habilidades e tentassem melhorar o seu desempenho como professor do ensino básico. Eu acho que, assim, a falta de aprendizado nas duas linguagens básicas, que seria matemática e português, é um problema muito, muito sério para o país, inclusive para os próprios jovens. Quer dizer, sem o conhecimento dessas duas linguagens, é quase impossível exercer alguma atividade, alguma profissão no futuro, né? No futuro desses jovens. Eu vejo hoje que as atividades simples, vamos dizer, elas estão sendo substituídas por máquinas, computadores, robôs, etc. Então, as profissões que vão surgir no futuro, as que estão sendo ainda exercidas hoje em dia, elas exigem uma sofisticação, vamos dizer, no aprendizado das pessoas. Então, não basta só o básico, eles vão ter que ter conhecimentos cada vez maiores para poder utilizar o aprendizado dessas duas linguagens básicas para adquirir conhecimentos para exercer futuras profissões que nós nem sabemos quais serão. Então, realmente, isso é muito importante e passa necessariamente pelo ponto básico de atrair os jovens para a profissão de professor. Eu acho que sem isso, o futuro do Brasil vai ser realmente comprometido em termos de conhecimento dos jovens. Professora Ketty, a matemática brasileira tem tido um destaque internacional. Poderia destacar as principais razões que
talvez possam ser importantes para o desenvolvimento científico em outras áreas do conhecimento? Certamente, em contraste com o que está acontecendo no ensino básico, o nível superior e o nível de pesquisa em matemática no Brasil alcançou um nível de excelência internacional. E os dois fatores básicos para alcançar esse nível foram o desenvolvimento de pesquisas de alto nível publicados em periódicos de destaque internacional. Basta dizer que, hoje em dia, o Brasil é responsável por 2%, cerca de 2%, né, da produção de pesquisa em matemática no mundo. Então, essa é a primeira parte da produção científica. E a segunda, o segundo fator foi a formação de recursos humanos. Então, de mestres e de doutores altamente qualificados e atuando nas diversas universidades, né? Nesse sentido, vamos dizer, o reconhecimento da qualidade dos que estão saindo dos programas de pós-graduação pode ser, vamos dizer, exemplificado com a premiação do Arthur Ávila com a medalha Fields. Em matemática, nós não temos o prêmio Nobel. Em compensação, nós temos esse medalha Fields, que é concedido, diferentemente do prêmio Nobel, apenas para jovens. Ele não pode ter mais do que 40 anos para obter essa premiação. Então, isso aí foi um reconhecimento internacional e foi concedido essa medalha em 2014. Agora, isso tudo, quer dizer, a situação de hoje foi o resultado de um trabalho de mais de 70 anos, né, em que a comunidade se envolveu. E eu posso destacar, por exemplo, que a pós-graduação, assim, formalmente, o próprio INPA foi iniciado em 1950, na década dos 50. Havia um professor ou outro, um pesquisador ou outro que se destacava, mas eram coisas assim pontuais. Existe essa união internacional dos matemáticos que congrega todos os países do mundo que querem aderir, é evidente, mas que têm alguma atividade de matemática. Então, o Brasil aderiu a essa União Internacional em 1954. E no início, também nos anos 50, aconteceu o primeiro colóquio brasileiro de matemática. Na época, só tinha 50 pessoas. Então, esse é um evento que, até hoje, ocorre de 2 em 2 anos e, atualmente, junta mais de 2 ou 3 mil pessoas. Agora, isso foi, então, no início dos anos 50, o INPA, embora já tinha sido criado em 52, mas, vamos dizer, o desenvolvimento sistemático dos programas de pós-graduação e da pesquisa foram iniciados nos anos 70, com um grupo pequeno, mas muito bem qualificado, de pesquisadores que haviam sido formados nas melhores universidades do exterior. Então, nesse sentido, eu entrei exatamente em 1970 como a primeira aluna de geometria diferencial do Manfredo, né? Então, eu peguei logo o iniciozinho desse crescimento da pós-graduação e da pesquisa. Então, nos anos 70, houve assim um crescimento e vamos dizer, uma distribuição dos pesquisadores pelo Brasil afora e a consolidação dos programas de pós-graduação, etc., ocorreu na década de 90. Então, na época, eu me lembro que, como coordenadora, como representante da área, né, de matemática na CAPES, eu tinha que ir nos diversos programas de pós-graduação e no sentido de orientar os coordenadores para que fosse garantido, vamos dizer, o nível de excelência, vamos dizer, enfim, o nível de pesquisa nos programas e na pesquisa. Então, isso era feito indo em cada um dos programas para que essa evolução já saísse de forma correta, né? Então, isso foi um trabalho que eu considero que foi muito importante, todos os representantes fizeram isso por algum período, e os programas, então, de pós-graduação foram criados no Brasil inteirinho, quase, com essa preocupação, né? Em seguida,
eu diria que um outro fator também que foi importante é que, por exemplo, os comitês assessores do CNPq, eles tinham um rigor, quer dizer, um rigor, às vezes eu achava até excessivo, na concessão de bolsas de pesquisa. Bom, mas isso, tanto uma coisa como a outra, quer dizer, a avaliação dos programas de pós-graduação como a avaliação dos bolsistas, indicava para os pesquisadores que eles tinham se esforçar e se direcionar para obter os seus trabalhos de pesquisa publicados em revistas de altíssimo nível. Então, em 1970, vamos dizer, sim, essa União Internacional dos Matemáticos, ela divide os países em 5 grupos. O número do grupo corresponde ao número de votos que aquele país tem nas Assembleias Gerais da União para tomar as decisões. E então, o Brasil, nos anos 70, estava no grupo 3, em 2005 passou para o grupo 4, e em 2018 passou para o grupo 5, fazendo parte agora do grupo seleto dos países que têm a melhor produção de matemática no mundo. Que bela história da evolução da matemática, com uma testemunha ocular dessa história. Professora Kétia, o Movimento 2022, o Brasil que Queremos, pretende envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Poderia, nesse minuto final do programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Pois é, o futuro do Brasil realmente será construído pelos jovens e com o objetivo, claro, de tornar o Brasil melhor e mais justo. Então, para alcançar esses objetivos, eu considero que os jovens devem reivindicar que todos tenham as mesmas oportunidades de obter uma educação de boa qualidade. Sem essa educação de boa qualidade, isso é imprescindível para que o Brasil tenha um futuro melhor e mais justo. Bela mensagem. Muito obrigado, professora Kétia Tenenblatt, por essa importante e interessante conversa. Esse e outros programas podem ser acessados no canal YouTube da TV Suprem. Obrigado por estarem conosco e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.